Eu quero falar aqui sobre o medo. Do que nós temos medo? O que que esse medo nos impede de fazer? Até onde esse medo direciona a nossa vida? Porque o medo, ele é um sentimento de baixa vibração, um sentimento paralisante que nos afasta de muitas coisas que nós desejamos fazer. O medo de errar, o medo de ser reprovado, o medo de ser julgado. E tudo isso vai influenciando na nossa vida, na nossa prosperidade, na nossa realização, porque muitos relacionamentos são mantidos pelo medo de ficar sozinho. Muitos empregos são mantidos, as pessoas ficam em determinado emprego por medo de trocar. Às vezes vive ali uma situação totalmente infeliz, né, que sem realização, trabalha ali só porque precisa receber e produz pouco, porque não trabalha satisfeito, mas tem medo de dar um passo, tem medo de tomar a decisão de procurar outro emprego. Por quê? Porque tem ali o medo de ficar desempregado, o medo de não conseguir outro. Então, o medo ele vai nos bloqueando, ele vai sabotando as oportunidades que nós poderíamos ter. E o medo, ele é mais uma herança que nós trazemos lá do nosso passado, lá das nossas crenças, da nossa família, né? Do nosso núcleo familiar, que vão passando esses sentimentos, né? De um para o outro, a gente vai aprendendo ali, vai exercitando aquele medo ali dentro daquela família, e a gente vai para a vida, né? Ah, não posso fazer isso porque já vem com aquele padrão pré-estabelecido, já saímos dentro da forma, né? Da forma ali das crenças familiares. Então, a vida que nós temos, se nós continuamos com esse olhar, que muitas vezes não é o nosso, é o olhar do coletivo, a vida vai restringindo as oportunidades. Na verdade, nós vamos diminuindo as nossas oportunidades de crescimento, de satisfação, de prosperidade, porque vamos seguindo o que já foi feito e que não funcionou, né? É só olharmos para trás. O que funcionou dentro da família? Quem ali dentro daquele meio prosperou, quem dentro daquele meio atingiu as realizações todas, né, para dizer assim, não, tem uma vida próspera, mas mesmo assim nós não questionamos, nós só vamos. E esses bloqueios, eles precisam ser superados para que possamos avançar financeiramente, né, num relacionamento. Então, precisamos superar tudo isso. Porque se eu tenho medo de tomar uma decisão, medo de transformar uma situação, aquilo ali vai me perseguindo e eu vou perdendo a minha energia, vou gastando, o medo vai drenando a nossa energia, vai tirando o nosso entusiasmo pela vida. Porque se eu me mantenho aprisionada a uma situação que me traz infelicidade por medo de me libertar dela, eu não produzo, eu não avanço, então eu vou bloqueando tudo de bom que pode me acontecer, eu vou bloqueando, porque, como eu já falei, o medo é uma energia baixa, ele baixa a nossa vibração e nos impede de acessar coisas grandiosas. Pela minha experiência, o medo ele é uma repetição. É um sentimento que muitas vezes nós trazemos de dentro da família, muitas vezes nem é algo nosso, é algo que nós escutamos, nós acompanhamos outras pessoas que tinham aqueles bloqueios e inconscientes nós repetimos. Por isso que tudo cabe um olhar interno, tudo cabe uma avaliação. Por quê? A partir do momento que eu entendo que aquele medo não é meu, eu já logo já solto aquela energia, eu já saio daquela vibração. E realmente, eu percebo que durante a minha vida eu carreguei muito
muito medo que não era meu, porque eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, e inconsciente, eu já carreguei muitas dores dela, ajudei ela a carregar muitas dores dela. Tudo isso de forma inconsciente, e já senti muitos medos que não eram meus. Já vivi muitas situações que não eram minhas. Eu atraí essas situações por fidelidade, né? Inconsciente a gente faz isso. Por fidelidade ao sistema, fidelidade a tudo que foi recebido ali, e foi muito forte. Então, hoje, muitas dessas coisas eu já compreendo e já soltei, essas situações que eu entendo que não eram minhas. Né? Tem muita coisa que são minhas, realmente, são travas, bloqueios que eu trouxe comigo para trabalhar. Mas, além dessas, tem muitas coisas que nós repetimos por fidelidade, sabe? Até eu usei um termo em uma conversa com uma pessoa e que faz sentido. É a fidelidade ao fracasso. Muitas vezes, dentro das famílias, nós conseguimos ver isso. Muitas vezes nós somos fiéis àquela situação porque nós queremos pertencer, nós queremos fazer parte daquilo tudo de alguma forma. Então, nós vamos repetindo erros, repetindo fracassos para fazer parte daquilo ali. Por isso que tem que ter autoconhecimento, para que nós possamos olhar para o que nós vivemos e carregar apenas o que é nosso. As dores do passado, dores da família que não nos pertence, nós precisamos soltar, porque cada um vem para fazer algo por si. Eu não venho para fazer algo pelos outros, eu venho para fazer por mim. A partir do meu crescimento, eu consigo auxiliar a todos, eu consigo fazer por todos, mas o primeiro olhar precisa ser o meu, e eu não posso carregar coisas que não são minhas. Pai e mãe, eles vêm para fazer o papel deles dentro da nossa vida. Mas os filhos, por fidelidade, ou por julgamento, ou por sentimentos, né? O sentimento de não querer repetir é o que leva à repetição, né? A insegurança e a caridade, aquela de ajudar, leva à repetição. Então, temos que ter segurança, confiança para olhar e seguir adiante fazendo o que realmente é nosso. É a nossa missão. E com medo, com insegurança, repetindo padrões, nós não avançamos, nós não chegamos na nossa essência, nós não conseguimos é, encontrar, né, a nossa missão, a nossa capacidade de criar e fazer as coisas que nós viemos fazer. Por isso que é tão importante soltar tudo isso. Trabalhar tudo isso, soltar e seguir adiante, carregando apenas o que lhe pertence, né? Não carregando dores da família, dores do passado.